Amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Pastor Paulo Pereira comentando mais o texto deste dia, parte da nossa leitura diária, para o propósito da leitura bíblica anual. E vencendo cada tempo, ontem iniciamos o livro do profeta Daniel. E nesse segundo dia da leitura deste livro, dos registros que Daniel faz sobre este tempo que ele está na Babilônia, exilado, com todos que já haviam chegado de Judá, trazidos pela Babilônia, ainda até mesmo antes da destruição de Jerusalém e do templo. Agora eles estão dentro do contexto, destacados, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, destacados para servir no palácio, servir Nabucodonosor, instruídos, estudados, estudiosos. E nesse momento da leitura de hoje, está no contexto da leitura de ontem, que o rei teve um sonho, não pôde lembrar bem e queria ainda a interpretação e mandou editar uma lei para matar todos os sábios e magos e astrólogos, por não poderem dizer o sonho que ele teve e nem interpretá-lo. Quando Arioque, que era o oficial de Nabucodonosor, foi para executar e matar os sábios e astrólogos, ele então encontrou com Daniel. Daniel foi buscar a Deus com os seus companheiros e Deus foi bondoso, ele deu a revelação. Então Daniel disse para Arioque, quando foi para matar, ele disse: não mate eles, não mate, me leve até o rei. E ele levou, e aí chegando ao rei Nabucodonosor, ele disse, Arioque, ao Nabucodonosor: encontrei um dos exilados de Judá. E então, quando ele se apresentou, Daniel, para Nabucodonosor, e ele dizia: aí, então, o que você tem a dizer? Qual foi o sonho e o que significa? Daniel disse para o rei: não existe sábios, nem encantadores, magos, adivinhos, capazes de revelar o segredo do rei. Ele estava dizendo: nem eu seria capaz. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. E agora eu vou lhe trazer o sonho e o que ele significa. E aí, então, Daniel passa a mostrar para ele a visão que o Nabucodonosor teve no seu sonho, que foi daquela grande estátua, cuja cabeça era de ouro, os seus braços e o peito de prata, a sua cintura de bronze, e as suas pernas de ferro e os seus pés ferro misturado com o barro cozido. E aí Daniel disse: isto aqui, rei, é que o Senhor, o Deus, te mostrou as coisas que vão acontecer, o futuro. E o significado era esse, que haveria então um reino que é representado pela cabeça de ouro, que é o próprio reino de Nabucodonosor, da Babilônia. Depois um outro reino da prata, que será inferior ao reinado de Nabucodonosor. Depois o outro de bronze, também ainda unido, mas depois um reino dividido de ferro e, por fim, que vem nas pernas, as duas pernas, e por fim os pés com barro, que era um reino fragilizado pela mistura, por casamentos, enfim, coisas para poder tentar articular politicamente. E uma pedra que o rei viu, que foi cortada de uma montanha, mas sem mãos humanas. E essa pedra foi jogada na direção dos pés, que então fez
aquele pé, né? Porque barro e ferro não se unem. Ele veio a se quebrar e toda a estátua caiu e virou como que em palha e o vento levou. A partir daí, então, o rei fica impressionado, né? E chama Daniel para ser, então, um homem ali junto ao governo, né? E também fosse o governador da sua província. E Daniel indicou, né? Ele sendo um primeiro-ministro, indicou seus auxiliares, Misael, Ananias e Azarias, para serem aqueles que trabalhassem nas províncias e ele, então, ali dentro do palácio. É coisa muito impressionante, né? Depois, nesse texto também nós lemos daquele outro momento que o rei, ele erege uma estátua de cerca de 27 metros e 2,5 metros de largura, enorme, e manda que todos se dobrem diante daquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não se dobraram. Foram então acusados, entregues ao rei, e ele mandou aquecer, furioso, 7 vezes mais a fornalha. Tanto que os homens fortes que jogaram eles na fornalha morreram pelas labaredas de fogo. Mas o rei ficou espantado quando ele vai e olha por dentro da porta daquela fornalha e não vê só 3, mas vê 4 homens, né, caminhando no meio do fogo. E ele então grita para eles: saem para fora, Sadraque. E eles saindo, e se cumpriu, na verdade, o que os 3 jovens disseram para ele. Na verdade, a confiança que poderiam morrer mesmo, se Deus não os livrasse, mas eles não se dobrariam para servir outros deuses. E assim decretou o rei Nabucodonosor, né, sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que é o Deus que tem poder e que livra, né? Faço esse decreto: se qualquer pessoa, não importando raça, nação, língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, esse será despedaçado e sua casa transformada num monte de escombro. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. É muito extraordinário o feito de Deus. Pedro, agora nesses capítulos derradeiros, né, 4 e 5, da sua primeira epístola, ele está enfatizando sempre o relacionamento entre os irmãos, amar uns aos outros sinceramente, né? Serem hospitaleiros, né? E também servir uns aos outros. Essa é a essência também da vida cristã, né? Mas lembrando os irmãos, né, que em todo o mundo tinha crentes sofrendo. Ele disse: com as provações de fogo ardente, né, que estavam passando. Então, que orassem por eles. Esse era o pedido, né? Mas se vocês sofrerem assim, né, isso vai ser algo que Deus vai se agradar. Mas se sofrerem por matar, roubar, criar confusão, né, então isso não tem fruto nenhum, né? Mas se sofrerem como cristãos, então isso será, na verdade, uma honra, né, também para os crentes. Ele fala também a liderança da igreja naquela época, os presbíteros, para que liderassem também, né, com a consciência de que o rebanho não era propriedade deles, mas era de Deus, e prestariam contas a Deus sobre isso. Não abusem da sua autoridade, né? Então, assim que ele encerra essa primeira carta, e o Salmo 119 segue na mesma força, buscando enfatizar a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe.